Vamos abrir 2 Coríntios 6, de 14 a 16. Hoje nós vamos entender o que é o verdadeiro jugo desigual. É muito diferente do que a gente pensa. Se você acha que não está com jugo desigual, você está errado. Não se ponham em jugo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles e entre eles andarei, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Aqui ele tem 3 promessas no último versículo, 16. Habitarei entre eles, com eles, e entre eles andarei. Primeira promessa. Ele vai habitar e viver conosco. Serei o Deus deles. E a terceira promessa, eles serão o meu povo. Mas a condição está antes e está depois desse texto. Aqui está antes. Está aqui no texto. O jugo desigual. Não é para se pôr em jugo desigual. O que ele está citando aqui nesse texto? Levítico 26, 11. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. E no 12. Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então, desde o Antigo Testamento, Deus faz essa promessa para nós. E Ele quer mesmo estar no nosso meio, andar no nosso meio, habitar com a gente. E ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. E nós pensamos que somos. E a condição, versículo 17, no mesmo texto nosso, 2 Coríntios 6, 17 e 18. Portanto, o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E serei o pai de vocês e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, aquele junta o anterior é como um sanduíche. O pão de cima não tenham jugo desigual. O de baixo separem-se. Saiam do meio deles e não toquem em nada impuro. E a gente tem visto que a impureza não é a gente fazer atos, é a gente até se movimentar na carne. E esse é um desafio muito grande que a gente teve nas últimas semanas, que Deus nos moveu a analisar os toques que a nossa carne, que nós deixamos a nossa carne fazer com as coisas que a gente recebe do mundo. É muito fácil se contaminar com isso. Então, a primeira condição é separem-se. Separem-se, é sempre o separem-se. Ele quer ser o nosso Deus e Ele quer que a gente seja o seu povo. E a gente se considera seu povo? Sim. Totalmente? Não consideramos isso. Nós falamos da boca para fora, mas na prática a gente é do Brasil na Copa. A gente é do trabalho de segunda a sexta. A gente é do cônjuge no casamento. A gente é dos filhos na maternidade ou paternidade. A gente é dos sabores nos alimentos. Dá para ir falando. Nós não somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus com muitos outros que nos atraem. Mas Ele quer ser o nosso Deus. E nós temos outros deuses. Não estou dizendo que essas coisas são ilícitas. Estou dizendo que elas podem ativar a impureza da nossa carne. E é muito sutil o movimento carnal em transformar algo lícito em algo que não convém. Em algo que nós somos permitidos a ter e fazer, em algo que não convém que nós toquemos. E é lícito. Tudo é lícito. Mas nem tudo convém. Então, o que é que nós temos que aprender a viver? Filtrando pelo seu movimento carnal. E aí o seu movimento é diferente do meu. Dentro do seu movimento carnal, que você aprendeu a viver na sua carne, que o mundo te influenciou, educou, doutrinou, adestrou. Porque a gente é meio avessado, né?
Antes de ser filho de Deus, a gente era uma criatura. A criatura é meio besta. Besta mesmo, é um ser bestial. Ele não tem consciência da verdade. Então ele é arrastado. Nossa carne é escrava do pecado. E o pecado nos arrasta, como se fôssemos bestas presas numa corrente. Então, na nossa bestialidade, nós somos adestrados a gostar de coisas que a carne quer. E isso nós carregamos para a vida com Deus. E Ele pede para a gente se separar. Em Levítico 26, 13, um versículo depois do que a gente leu, quando Ele deseja ser habitação, ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. Olha o que Ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que deixassem de ser escravos deles. Ele tirou a gente do pecado para que nós deixássemos de ser escravos do pecado. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. No entanto, se vocês não me ouvirem e não praticarem, não puserem em prática todos esses mandamentos, e se desprezarem os meus estatutos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixando de pôr em prática todos os meus mandamentos e sendo infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. E daqui eu só vou ler esse versículo porque ele vai até o 38, se eu não me engano, falando de como ele se opõe a quem faz isso. É muito pesado. Tem 2 momentos que ele fala: se vocês ainda assim continuarem me rejeitando, vocês serão amaldiçoados 7 vezes. E se ainda assim vocês continuarem me rejeitando, vocês serão amaldiçoados mais 7 vezes. Então é 49 vezes o que ele amaldiçoa antes de falar a primeira multiplicação. Se você ler do 16 para frente, tem várias derrotas previstas na maldição que ele lança sobre quem o rejeita e quem não pratica os seus mandamentos. E todas essas ele pega num momento do texto e fala: multiplicarei por 7 vezes tudo isso, se mesmo assim você continuar me rejeitando e não praticando. E aí ele acrescenta algumas, e um pouquinho para frente ele repete: e se você e aquele continuarem me rejeitando e não praticando, mais 7 vezes. Só para você ter um vislumbre, no 16 ele diz: eu trarei sobre vocês pavor repentino, pragas e febre, que tirarão a sua visão e esgotarão as suas forças. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. Isso é só um versículo, até o 38, ou 36, não lembro. É como se ele estivesse dizendo assim: ó, eu te livrei do mundo, e agora eu quero que você retire o mundo de você. E a gente pensa que uma vez que ele nos tirou do mundo, a gente já saiu do mundo. Mas o mundo não saiu da gente. Como que nós fazemos isso? Submetendo-nos à vontade dele e praticando a palavra dele. E aí nós pensamos que praticamos porque praticamos de vez em quando. Mas o praticar para Deus é o viver, não é o fazer de vez em quando. Quando nós fazemos isso, praticamos a vontade de Deus na sua palavra, Ele está nos mostrando que nós estamos sendo preparados para receber a sua glória, que é o que nós queremos. É um detalhezinho muito importante que nós temos percebido que falta na nossa vida, que nós praticamos e muitas vezes rejeitamos e depois voltamos a praticar. E não é assim que tem que ser um estilo de vida, de obediência. É uma limpeza de toda a prática que a gente trouxe do Egito, do mundo. Isso foi ensinado também no Novo Testamento, em 2 Coríntios 7, 1. Amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. E aqui está a chave para você entender o que é julgo desigual. Ele fala a santidade. Nós temos que nos purificar de tudo o que contamina o corpo.
é tudo que o seu corpo se levanta para tentar você na sua carne. Isso aí te contamina. Sua carne se levantou, contaminou. Esses dias, essa semana, eu tive uma ligação de um amigo meu do BNI, um outro empresário, dono de um pet shop. E ele abriu um outro negócio, ele entrou num negócio novo, que é um filtro de água japonês, que trata a água da torneira que a gente bebe e regula ela conforme você quer. O pH e a oxidação, para não ser oxidante, porque a oxidação faz mal, é isso que enferruja o ferro. E a nossa água, ela é oxidante. E o pH não pode ser baixo, tem que ser alto, porque o pH baixo, ele é ácido. Isso mexe com as nossas moléculas de água do nosso corpo. Nosso corpo fica inflamado e a gente fica com a imunidade mais baixa, um monte de problema. Então nós temos que beber água não ácida, água alcalina, que é um pH alto. E essa máquina faz isso, você pode escolher do pH em vários níveis, basicamente 5 níveis. E cada nível tem os seus benefícios. Um você usa para tomar banho, se lavar, se hidratar. Outro você usa o pH mais baixo que a água produz também, o filtro. Pode ser até como antibactericida. Eu cheirei a água, ele produziu para mim que ele tem o filtro. Parece um cheirinho suave de que boa, mas é água, de tão ácida que é. Tem pH 2,5. Tem muitos benefícios para cicatrizar ferimentos, para remover verruga, para um monte de coisa. Desinfectar alimentos até. É água, não tem química. Enquanto o último nível de 11,5 de pH, que você não encontra no mercado para comprar, você não pode beber demais, que até desregula o intestino, o estômago, porque é muito alcalina. E a ideia é que o nosso corpo ele seja mantido equilibrado. Nosso corpo tem um pH mais ou menos de 7,5. Só que tudo que a gente ingere tem um pH mais ácido, então o pH do nosso corpo ele é mais ácido. E isso deixa a gente mais doente. E a gente não pensa nisso. Então a gente está bebendo veneno. E ele me explicou tudo, fez demonstração com um monte de copo de água, derramou refrigerante, que é o pior veneno que existe. Deixa tudo que é ácido. Ele pegou a água de 11,5, colocou uma gotinha, um pouquinho de refrigerante, já deixou a água com pH alto, ácida na hora. Para um copo de refrigerante, você teria que tomar 32 copos de água alcalina para tirar a acidez do seu corpo. E aí quando você bebe refrigerante, você está descumprindo a vontade de Deus, é isso? Porque esse texto aqui diz para você se purificar de tudo que contamina o corpo. É isso? Não, não é isso. Você tem que cuidar do seu corpo como uma vida de mordomo, porque ele é o templo do Espírito, todo mundo sabe disso. Mas se você ficar na parte externa, você está realizando uma obra externa e não uma obra de fé. A obra de fé começa na fé, por dentro, e ela começa agindo dentro, e depois ela sai. Não adianta ser uma obra que começa do braço para fora, ou da garganta para dentro, engolindo a água. Jesus falou que não é o que entra pelo corpo que te contamina, é o que sai do coração. Então, o que quer dizer purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo? É tudo que a sua carne vai se levantar, porque o que contamina a gente é o pecado, não é a água ácida. Aos olhos de Deus, a água ácida não mata, o pecado mata. Então, você tem que se atentar a tudo que contamina o seu corpo. Não é só o que você come, bebe. Tudo o que você expõe ao seu corpo, você tem que se purificar de tudo. Pode ser um site que você vê, uma fofoquinha que você gosta, um jogo de futebol que você se desvia, qualquer coisa, uma roupa que você tem que pôr para vir no culto. Contaminou o corpo com a roupa boa. E ele vai além. Purifiquemo-nos de tudo que contamina o espírito. É tudo que faz o seu foco, o seu amor sair do reino de Deus e do Senhor. Quando o seu espírito ele é arrastado de volta para o que o mundo te chama, e você deixa de ser um adorador em espírito, em verdade, passa a ser um idólatra, mesmo que temporariamente. Ele diz que quando você purifica-se disso tudo,
você aperfeiçoa a santidade. O que é santidade? O que é ser santo? É ser separado. O que é aperfeiçoar a santidade? É aumentar a separação. Você se separa para Deus. Eu não vou mexer com isso porque eu sou do Senhor. Eu não vou ver isso, eu não vou beber, eu não vou comer, eu não vou falar, eu não vou me contaminar. Eu vou me manter puro. Eu quero me manter puro para o meu Senhor, aperfeiçoando a santidade, a separação. Então, a nossa separação hoje, ela não é aperfeiçoada. Ela é, na verdade, bem medonha, né? Bem contaminada, ela é bem suscetível a qualquer vacilo. A gente quer e depois não quer. Aí a gente faz a besteira e daí, ô pai, me ajuda aí, me livra dessa. Aí deve olhar para a gente e falar, sabe, é tipo quando você conhece alguém que só bebe, e vem pedir ajuda para você a hora que está no bagaço. Estou aguentando, preciso de ajuda, me ajuda aí. É isso que a gente faz com Deus, a gente se contamina e contamina o nosso espírito, aí pede para Deus livrar a gente dos belos que a gente mesmo arruma para a gente. A gente se contamina com o pecado, preso do pecado é a morte, Deus não mata, mas chega a adversidade, doença, luta, aí você pede para Ele te livrar, Ele fala, mas você que chamou, você que se meteu, você que fez, o pecado está em você, está te contaminando, você não está santo, não está separado para mim, não está aperfeiçoado ainda, por quê? Falta o que está no final do versículo. Temor de Deus. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Não tem temor, então não dá nada não, sempre foi assim, tá bom, estou indo, estou no Senhor, estou na glória, daqui a pouco eu vou para o céu, sou um peregrino nesse mundo, Ele falou para eu curtir as coisas boas do mundo, e a gente acaba cedendo às paixões, aos prazeres, aos gostos, aos desejos, porque a gente usa até a Bíblia para dar a nossa autorização para a gente poder curtir as coisas do mundo, porque a Bíblia fala que, principalmente Salomão, né, que é justo o pagamento ao trabalhador, que quem trabalha merece curtir as coisas boas desta vida. Merece, desde que não contamine o corpo e o espírito. Então você tem que olhar para a Bíblia inteira, entender o que ele quer dizer e equilibrar na doutrina, para pegar o princípio da pureza e não sair dele. Senão você pega uma versão da Bíblia que te permite matar criança. A Bíblia fala isso, então eu posso. Não, a gente sabe que matar criança é absurdo, mas não tem problema eu me contaminar um pouquinho. Então ele não quer isso, ele quer a separação, a perfeição na separação, para aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Limpando de tudo que é impureza na carne, que entra, que o mundo nos convida, o diabo nos tenta, você simplesmente rejeita. E um detalhe importante é que não está escrito, Deus vai limpar vocês. A gente usa aquele texto lá, eu já vi muito crente falando, não, a obra que Deus terminou em mim, Ele vai completar. Então se eu não me curei disso ainda, é porque Deus não fez. Não é isso que está escrito aqui. Purifiquemo-nos. Não é para Ele te purificar, é para você se purificar. É trabalho nosso nos purificarmos. Não está escrito, Deus te purificará. Não está escrito que o sangue de Jesus te purifica de todo mal. Não, o sangue de Jesus te perdoa de todo pecado. A purificação é sua. É sua obra de ver a Bíblia, entender o que está errado e abandonar aquilo lá consertando. Ah, mas eu não leio a Bíblia. Sinto muito. Está vivendo na impureza, sem saber, e não vai ter desculpa. Vai chegar na glória e a Bíblia vai ser aberta na nossa cara e vai falar, e isso aqui? Eu não sabia. Culpado. Estava escrito, você teve a vida toda para ler, não deu tempo. Quantos anos você precisava? O dobro de vida? Sabia que o diabo ele é mais velho que você, né? E o mundo também.
Se você tivesse 10 vezes o tempo da sua vida, o diabo tem mais tempo do que isso. E o mundo também. E se hoje a vida está difícil porque o mundo te suga e o diabo te tenta, se você tivesse 10 vezes o seu tempo de vida, ia acontecer a mesma coisa. Você ia continuar sem tempo. Aí vai chegar na eternidade, que onde o tempo não existe, e vai falar essa desculpa. Não tive tempo. Não tem tempo por quê? Porque faz outras coisas. Aí não se purifica porque não conhece. E essa palavrinha aperfeiçoar em grego é a epiteleo. Sabe o que ela significa? Tome sobre si a obrigação de terminar. Não é só o aperfeiçoar, tem esse sentido. É sua responsabilidade tomar a frente e você agir. Execute, complete. É esse sentido. Epiteleo. Você é responsável em completar a pureza. Que ele começou na cruz. Ele te livrou do pecado. Agora você se livra das impurezas. Você tem que querer iniciar o processo. Começou? Você tem que querer continuar. A gente fez isso no jejum. Se você é capaz de jejuar 40 dias e não cair, ou mesmo que caia, voltar e continuar firme, você é capaz de purificar qualquer coisa na sua vida. Porque você tirou do jejum coisas pesadas. Não foi? Se fosse fácil, a gente não faria o jejum. No começo a gente falou, eu vou tirar o que é difícil. Inclusive eu tenho que pedir perdão para vocês que eu falei que eu teria que pedir se eu não cumprisse. E eu não fui fiel. Eu fui fiel no alimento, no resto eu não consegui. Melhorei muito. Dormi mais cedo, mas não às 11 horas. Não consegui. Um ou outro dia eu consegui. Mas eu não dormi mais tarde. Quer dizer, um outro dia eu dormi. Teve que ter uma nova educação da família, dos filhos, para eles saberem que a gente tinha esse limite. Eles continuavam na vida antiga exigindo da gente. Não consegui. Mas a gente começou a pôr ordem. Porque foi feito um propósito. Mas eu me comprometi a dormir 11 horas e não cumpri isso. E eu falei que eu ia confessar para vocês. Você tem coragem de confessar o que você não cumpriu? Quer vir aqui agora? Também caí no YouTube. Eu não usei o YouTube para tirar meu tempo de Deus, mas quando eu vi, estava vendo jogo de futebol e tirou o meu tempo, que eu poderia estar lendo a Bíblia, por exemplo. E não foi uma outra vez, foram várias. E eu não curto futebol. Deus me corrigiu. No meio do jejum. Não são coisas que ele me tirou a bênção, vamos dizer. O que ele me cobrou foi o que eu falei ontem aqui. Do doce. Marjorie e eu fomos numa sorveteria. Ela pegou um sorvete que eu amo. Uma das melhores da cidade. E aí ela não conseguiu comer, deu 4 garfadinhas, colheradinha e vou jogar fora? E eu assim, né? Vou terminar para você, não tem problema. E aí na hora eu escutei uma vozinha, um pensamento veio. Moisés não entrou na terra prometida por causa de uma falha. Na hora eu rejeitei, peguei o sorvete caro e bom e joguei no lixo. Quanto a isso ele me cobrou, quanto ao resto ele não me cobrou. Mas ele me corrigiu também. Então ele não me retirou do que eu poderia ter. Porque não é por mérito meu que a gente ganha e não é por demérito que a gente perde. Isso tem que ficar claro. Mas quando você faz um voto, você tem que cumprir. Então estou confessando minhas falhas. Sem vergonha, porque a glória é dele, eu sou falho mesmo, mas eu vou permanecer buscando a separação no temor dele. E eu espero que você tenha essa coragem de fazer isso em público. Porque se você se resguardar, você não vai dar glória a Deus, você está pegando a glória para você. Então esse processo tem que ser iniciado. Eu abri mão da minha boa imagem, eu não tenho boa imagem. Eu iniciei esse processo já. Eu não ligo de ser exposto. Eu me exponho voluntariamente para que ele apareça. E eu faço isso permanecendo, praticando isso.
Porque se eu pensar, e eu penso várias vezes em me resguardar, em várias situações, a minha carne se contamina. Eu toco em algo impuro, que é a autopreservação. É uma luta diária isso para todos nós. Você quer se preservar. É um instinto carnal de sobrevivência. Nosso instinto de sobrevivência, ele morreu na cruz. E você não precisa se preservar mais. Você se expõe. Seu coração é aberto. Sua vida é aberta. Se alguém pedir o seu caixa, você abre. Se alguém olhar suas redes sociais, você deixa ver. Se alguém pedir para ver os seus WhatsApp mais íntimos, você abre. Porque Jesus sabe. Se ele sabe, não tem problema de outros saberem. O fato é que ele está me purificando, ele está me transformando, ele está mudando a minha fé e o meu modo de viver. E tudo isso que eu posso expor tem que ser um testemunho dele e não de mim. Inclusive os meus erros, principalmente eles. E foi isso o que Moisés fez. Então, você lista aí na sua cabeça todos os motivos que você tem, que ainda são uma forma de o mundo te atrair. Lista aí. Tudo que o mundo tem que você gosta. Pode ser pessoa, animal, objeto, situação, bem, atividade. Listou? Deus falou: Moisés, purifica o povo. Eu vou descer. Eu quero que eles subam no cume do monte. Moisés fez essa pergunta. Você já listou? Povo, vai listar. Faz a sua lista do Egito aí. Lava suas vestes. Rasgue a lista. Moisés fez. Quando Deus desceu no monte, ele não tinha lista nenhuma. Ele virou as costas para o mundo e subiu no monte. Tudo que ele tinha ficou lá embaixo. Tudo. O resto não fez. Eles ficaram com aquilo que eles queriam. Eles não se purificaram, não se separaram para o Senhor, não puderam subir no cume do monte. Como é que faz então para conseguir fazer hoje, sendo tão influenciado pelo mundo e tão adestrado pelo mundo? Como é que a gente consegue ter a postura de Moisés? Como que é possível isso? Tem que se esforçar muito? É isso? Purifique-se. Você vai se esforçar mais então a partir de agora. Não vai conseguir. Não dá para se livrar do que a gente é escravo. Por isso que Jesus é o nosso libertador. É Ele que nos livra. Ah, mas sou eu que tenho que me purificar. Sim. É. Mas é Ele que faz. É. Mas é você que faz? Sim. Mesmo papo de sempre, a gente tem a tendência de pedir para Deus fazer o que é nossa responsabilidade. E a gente assume a responsabilidade sem contar com Ele. Está errado dos dois jeitos. Ele não vai fazer sem você se mover e você não vai fazer sem Ele te dar poder. O poder é a graça. E aí nós precisamos realmente não receber a graça em vão. E nós podemos estar recebendo ela em vão. Olha o que diz 2 Coríntios 6:1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem inutilmente a graça de Deus. O que é receber algo inútil? Algo útil que pode ser não usado. Vou dar um exemplo. Imagina que você mora perto de um vulcão, não tem dinheiro, não tem carro, e o único jeito de escapar da erupção e não morrer é tendo um carro. Você e sua família. E aí você escolhe fazer o quê? Ir a pé? Não dá tempo. Precisa de um carro. E você entra em desespero.
Aí vem uma pessoa generosa e piedosa e te dá um carro. Ó, eu fiquei sabendo que você não consegue sair. Estou te dando um carro. E aí você recebe o carro, com o tanque cheio. E aí você faz o que com o carro? Você entra no carro, mexe no carro, entende o carro, brinca com o carro, pega o manual do carro, lê o manual do carro, aprende a dirigir melhor naquele carro e não usa o carro. Você não saiu do lugar. O que vai acontecer? Morreu. Recebeu a graça e não usou. Tem um poder na mão para não morrer e não usou. Se o pecado gera a morte, a graça é o poder para a gente não contaminar o corpo e o espírito, por que a gente se contamina e deixa a graça ser transformada em algo inútil? As pessoas vão olhar para a pessoa e falar, ela recebeu de graça um carro, mas foi um presente inútil. Recebeu em vão. Quando a gente faz isso? Primeiro, quando a gente entende a graça que o mundo está pregando. O mundo que eu digo é a igreja de hoje. A graça que a igreja prega é uma graça salvadora, não capacitadora. É uma graça que salva. É uma graça que dá liberdade. E aí não só a liberdade do inferno, liberdade da condenação pelo nosso pecado, isso aí todo mundo concorda. Também é uma graça que nos permite viver a nossa vida. Estou salvo pela graça, agora legal. Agora eu vou ter liberdade para prosperar, para crescer, para ter uma família abençoada. Quem sabe eu começo a fazer milagres no nome do Senhor. E aí começa a contaminar a fé com uma graça salvadora libertina, para viver na contaminação da impureza do mundo. Como se fosse uma cobertura. A graça é uma cobertura, então eu estou coberto. Não importa o que eu faça, eu vou ser salvo. Não importa o que eu faça, eu vou para o céu. Não importa o estilo de vida que eu tenho. Só tem que dar bom testemunho. É externo. Isso faz a pessoa usar a graça como desculpa ou para encobrir a sua vida mundana. Fala sério, você já viveu isso ou vive ainda? Sou de Jesus, tudo me é permitido. E não avalia o que não convém, porque não pensa no que a carne está se movendo. Hoje estava passando um filme que a Marjorie pôs na cozinha sobre o Jurassic Park, um dos últimos. E eu fico sentado no meu computador e a TV fica assim do lado, dá para ver ela pela porta da cozinha. De vez em quando eu escuto barulho, eu ouço para lá quando tem cena mais agitada e eu vejo só desgraça. É um animal comendo outro, um monte de animal matando gente. Assim, não conheço mesmo, morreu. Não ligo. Me deu uma angústia. É uma contaminação aquilo. Não tem nada que edifica. Na verdade, se eu deixar, eu fiquei triste, né? Minha carne quer se levantar e ela se move com um filme desse. E meu espírito também se move. Entra em guerra, o conflito ali existe. A carne milita contra o espírito contra a carne. E eu, pelo espírito, minha mente de Cristo filtra. E eu rejeito. Mas a carne já se move. Como é que faz para a carne não se mover? Não vê. Falei, como é que pode um negócio desse? E mostra mesmo, a pessoa sendo engolida pelo bicho. Absurdo. É um filminho, um personagem, nem é real, não existe. Não, a ideia é que seja uma pessoa que tem uma família, que tem uma história, jovem, que tem um futuro e que é cortado o futuro dela, porque o bicho engoliu ela. É esse sentimento que o filme quer trazer para nós, é para ter pesar. Isso é uma situação impossível, porque não existe dinossauro.
Então por que eu vou deixar uma fantasia tenebrosa das trevas mover a minha carne desse jeito? Não é para deixar. Percebe o movimento e corta. Começou a levantar a carne, corta. Não deixa o pecado engravidar. A graça antibíblica é a graça que te permite viver essa vida. Eu posso, é só uma diversão, é só um filme, é uma fantasia, é só para passar um tempo. Pois é, seu tempo que está curto e que a gente não lê a Bíblia. Eu preciso de ajuda. Eu devo ter uns 500 livros em casa que eu nunca li. E eu não vou ler. Não vai dar tempo. Quem vai me ajudar? Ninguém se propõe a me ajudar? Vocês não têm tempo? São ter livros bons, que a gente está aprendendo, que a gente está vivendo. Não dá tempo. Porque a graça serve para a gente usar de desculpa para ter uma vida mundana. Ou para encobrir a nossa vida mundana. É uma justificativa boa para a nossa carne, falar que a nossa vida egoísta e fútil, carnal, está sendo dedicada a Deus. Mas qual que é a graça bíblica? É a que nos salva, perdoando o nosso pecado, nos regenera, nos dando uma nova identidade, uma nova natureza. E é o poder que se move em nós para nos fazer viver duas coisas principais. Purificação. Você foca isso na sua vida? Purificação. A graça foi dada para você cumprir esse texto. Não toque em nada impuro. Você não consegue. Precisa da graça. Aí ele deu a graça. Ele fala assim, ó, eu sei que você está enferrujado. Seu espírito, sua carne está enferrujada com a contaminação do pecado que você deixa entrar. Está enferrujado, é tóxico. E eu quero que você não fique enferrujado. Mas você não tem ferramenta para poder tirar essa ferrugem de você. Então eu te dou. Usa a minha graça. Usa a minha graça para tirar essa podridão que você tem. Purifique-se. Essa é a vida que Deus quer. Primeiro ponto, purifique-se. Use a graça para se purificar. O único jeito de se purificar é pela graça. É o poder que Ele te dá de perceber na mente de Cristo que Ele te deu, na palavra que você entendeu, tem fé e tem sabedoria, discernimento dela, você filtra e pelo poder você identifica e pelo poder você rejeita. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer com a graça. Segunda, testemunhar. É a vida externa. É aí que manifesta a sua palavra, seus atos, sua justiça externa, seus milagres. É só na graça que você vive para Deus. Você pode orar por quem você quiser. Se não for na graça, é oração religiosa. Não passou da tua nuca. Mas se for na graça, o Senhor responde. O problema é que a gente acostumou com o padrão das igrejas, o padrão do mundo, o padrão da religião, não o padrão divino. O padrão que a gente aprendeu é o padrão da lei. Não matarás. Ah, então eu não mato. Minha graça, o Senhor me deu a graça, agora não quero nem pensar mal de ninguém, eu não mato ninguém. Isso é lei. Aí vem um filme, matou. O padrão de Deus é na pureza, não é na lei. É na pureza da graça e não na lei. Quem que revelou esse padrão?
Jesus. Por 5 vezes ele fala, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Ele está, como a gente já viu, trazendo a interpretação do Senhor sobre aqueles princípios. Porque, de verdade, não vou ler que é muita coisa, mas você já sabe. Então, não basta você simplesmente não matar. Você não pode odiar. O padrão de Deus é diferente. Não é só não matar, é não odiar. Nunca. Você não pode só não adulterar. Você não pode cobiçar. Só não adulterar não basta. Não pode cobiçar. Não basta só ser justo, vivendo no olho por olho, dente por dente. Não adianta ser justo. A gente conversou outro dia com um senhor que a gente visitou no hospital, e ele achou que a sua justiça era boa o suficiente. Ele falou que eu tento ser bom, honesto. Eu falei, a sua justiça não serve para Deus, tem que ser a de Jesus. Então não adianta tentar viver o olho por olho. Jesus voltou ao padrão e chama para um padrão superior. Não adianta ter a sua justiça do olho por olho da lei. Você não pode resistir ao perverso. Não pode negar a outra face. Não pode negar as posses. E não pode negar o tempo e o serviço para quem pedir. Não pode negar. Tem que ser perfeito, como perfeito o Pai Celestial de vocês. Esse é o padrão. Você consegue? Não. Mas a graça foi te dada para te fazer ser capaz. Na graça. Então o seu ser novo, ele é um ser inundado pela graça. Vocês viram carros, desenho? Quem aqui nunca viu carros? Todo mundo viu, né? Não viu carros? Desenho da Pixar? Depois vê. São carros. Carros de corrida. Cada carro é um personagem. Tem um olhinho no para-brisa assim. Super legal, né? Imagina que o carros agora, cada carro tem um piloto. É o Espírito Santo. Não dá para ver o piloto, dá para ver o carro. Mas tem um Espírito Santo lá dentro. Isso é a graça. A graça está se movendo dentro ali da pessoa. Enquanto ele vive, fala, anda, faz as coisas. É assim que quem tem fé e a nova identidade tem que pensar sobre si. O Espírito que está em mim não é um selo da promessa, uma garantia da herança do céu. Não, o Espírito que está em mim é o que manifesta a graça. É o que me dá poder para viver perfeito, como meu Pai Celestial é perfeito. Pensa isso sobre você. Você é filho de Deus. Tem que ser igual a Ele. Então a graça antibíblica é aquela que te dá o aval para viver a vida mundana. A graça bíblica é a que te dá a capacidade para viver a vida santa, separada, que Deus quer que você viva. Olha o que diz Tito 2, 11 e 12. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todo mundo concorda com isso. E o 12. Ela nos instruiu a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Esse aqui todo mundo ignora. A graça nos instrui, ela ensina. Quem ensina? O Espírito Santo. Ele aplica o poder para nos ensinar. Ele aplica a graça para nos ensinar a renunciar à impiedade. Impiedade é desobediência. Aos desejos mundanos. E a viver de maneira sensata, não insensata. Justa e não injusta. Piedosa e não desobediente. E Hebreus 12, 28, na versão Almeida, revista. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Nós recebemos um reino inabalável. Então, se você se contaminar, abalou o reino em você. Nosso reino é inabalável, nada contamina ele. Por que você cede a contaminações? Então,
Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. É somente pela graça que a gente consegue servir de uma forma que agrada a Deus. Quando a gente recebe a graça em vão, o resultado é um coração não transformado. É o coração que está no Egito ainda, gostando das impurezas do mundo, desejando. Mas no Egito eu tinha carne. Sabia que se o Novo Testamento fosse escrito hoje, teria uma metáfora, que a gente está estudando as metáforas, né, da igreja, que seria de uma frota. A igreja é como uma frota. É uma metáfora, porque a gente não é carro. Mas se fosse, e a gente fosse carro, alguém já vomitou num carro que você anda? Não? É gostoso? Você quer sair, né? Não consegue andar de carro até limpar, não é? Alguém já fez cocô num carro que você anda? Algum animal? Algum bebê? Alguém já soltou um pum fedorento? Isso aí já, né? Você abre todas as janelas e não quer ficar lá dentro, né? Imagina se a gente é uma frota e Deus está querendo entrar no nosso carro fedorento. Se ele diz que as nossas obras de justiça são trapos de imundícia, sabe o que ele quer dizer? Que a gente é um carro que está cheio de podridão dentro. Nós deixamos as impurezas do mundo entrar ali, fica aquele fedor. Sabe o que Deus quer fazer? Assumir o comando do carro. Você aceita um Uber ou um táxi que não vai te levar onde você quer? Ninguém aceita, né? Você quer um Uber que te leva onde você quer. Então por que é que Deus ia aceitar entrar num veículo, num carro que não leva ele onde ele quer ir? Porque está no meio do caminho, o cara vê alguma coisa que o mundo atrai e ele desvia. Não serve. Tem outra pessoa no comando disputando ali a posição que é do Senhor. Isso é julgo desigual. Então eu vou ler de novo, que agora vocês vão entender o texto. 2 Coríntios 6, 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Se você está no comando do seu carro, não dá para cumprir a habitação de Deus em você. Ele não vai andar com você. Você vai para onde você quer ir, não é onde ele quer. Ele desce do carro. Aí não se cumprem as promessas do texto. Você não é povo de Deus e ele não é seu Deus. Você é seu Deus e não é povo dele. E qual que é a obra que Deus quer? Resumindo essa ordem, as condições. Não se põe em julgo desigual. O que é? Não se torne impuro. Porque o que o mundo quer, você não pode querer. O que o mundo gosta, você não pode gostar. O que o mundo ama, você tem que odiar, e o que o mundo odeia, você tem que amar. Se você ama o que o mundo ama, julgo desigual. Se você odeia o que o mundo odeia, julgo desigual. Qual é o julgo desigual? É eu com outra pessoa?
Sim, também, mas é muito mais profundo, é eu comigo mesmo, eu com o Senhor. O Senhor não se põe em julgo desigual comigo. Ah, eu sou crente, eu não posso ter um marido ímpio. Isso é básico. Mas se eu sou crente, por que eu vou deixar Deus ter eu como adúltero? E deixar ele entrar no julgo desigual comigo nesse relacionamento? Eu não posso estar dividido. Não posso buscar o reino de Deus um momento e no outro buscar o mundo. Mesmo que eu busque o reino de Deus 99% do tempo e 1% eu busque o mundo. Mesmo que por 99 ações eu busque o reino de Deus e em uma delas eu busque o mundo. Não pode. É adultério. Deus não entra num carro impuro, fedorento, com vômito. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, não é colocar ele em maior parte do tempo. É colocar só ele. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é nas maiores decisões você pôr ele na frente. É você só ter ele. Se ele deu todas as coisas para Cristo, deu Cristo para a igreja, todas as coisas serão acrescentadas quando você for totalmente dele. É esse trabalho que ele tem para nós. Essa é a obra. E sobre isso é que nós vamos falar semana que vem. Qual é a obra que salva? É a obra que confirma a sua fé. Qual é a obra que Deus espera dos seus filhos? Semana que vem vai ser pior do que hoje. Hoje é a introdução. O que vai ser difícil de ouvir a semana que vem. Entendeu? Deus tem promessas para nós. Ele quer habitar no nosso meio, andar no nosso meio, ser o nosso Deus e que a gente seja o seu povo. Para isso ele exige que a gente não tenha julgo desigual, nem externo e nem interno. Que a gente abandone e renuncie o mundo, suas paixões, desejos, atrações. E a gente que tem que assumir a responsabilidade disso, no poder da graça, para viver no padrão da perfeição de Deus. A gente está cansado de ouvir, eu vou repetir. Ele não quer que você não peque. Ele quer que você não peque intencionalmente. Só que agora ficou mais apertado o caminho. Porque eu vejo um filme que eu sei que eu vou pecar não intencionalmente. Então por que é que eu vou deixar isso acontecer? Eu vou ter uma conversa com alguém que vai fazer a minha língua pecar não intencionalmente. Por que é que eu vou deixar a conversa aí para esse lado? Ficou mais estreito. Você tem que avaliar tudo que chega na sua vida. Tudo. Como é que está a educação dos filhos, como é que está os áudios que chegam no seu ouvido, seja de que fonte for, como é que está o que você lê ou vê. Não é só ver e filtrar, é ver e não se contaminar. É isso que ele quer. Não quer julgo desigual intencional ou que dê brecha para qualquer queda não intencional. Esse é o padrão de Jesus. Isolado do mundo, cheio de graça, a verdade em pessoa, chegou uma mentira, olhou para a mentira, filtrou a mentira, rejeitou a mentira. Não tem movimento carnal. Não deixa entrar lá dentro. Percebeu entrando lá dentro? Faz o que Jesus fazia. Rejeita a mentira. Não deixa chacoalhar. Para que se contaminar? Amém? Vamos orar para isso? Preparar a gente para a próxima?
E a tarefa dessa semana, o desafio que está lançado é você começar a perceber essas fontes de impureza na sua vida. E eu estou orando para Deus me ajudar a viver desse jeito. Pai querido, não queremos ser qualquer empecilho para o Senhor entrar na nossa vida. Não como um salvador, mas como realmente o motorista, o que guia, o maestro, o capitão das nossas vidas. Se a gente for isso no teu lugar, nos perdoa, Senhor, nós cansamos dessa vida inútil e superficial. O mundo está aí para nos chamar e a gente não precisa ficar com isso dentro do nosso coração. Com as coisas que Ele tem para nós, que Ele já nos contaminou e a gente ainda não abriu mão. Por favor, em nome de Jesus, Espírito Santo, capacita-nos, a cada um de nós, agora, até a coragem, a firmeza, a ousadia de rejeitar tudo isso. E nos dá o poder. Manifesta a graça. O Senhor entra com todo o seu poder e a sua glória dentro da gente. E ela não é manifestada porque são outras coisas que estão manifestando. Nós não queremos ter essa vida comum de crentes religiosos. Nós queremos ter a vida de Jesus. Nós queremos mostrar para o mundo quem Jesus é. Então, nós clamamos em nome de Jesus, Espírito Santo, já que entrou e habitou em nós, agora nos dá poder, nos dá revelações, nos mostrando onde a gente está se tornando impuro e capacitando a gente a abrir mão disso, definitivamente. Em nome de Jesus, nós precisamos disso, Espírito Santo. O Senhor está estreitando cada vez mais o caminho, de uma forma que a gente nunca imaginou ser possível. E a gente, na verdade, fica em dúvida sobre como praticar isso. Porque a renúncia, ela é muito intensa, é muito ampla, é muito detalhada, é muito específica. Nós começamos agora já a nossa luta contra a carne, porque ela não quer renunciar a algumas coisas que nós pensamos. Mas nós falamos para a nossa carne que não é ela que manda. É o Espírito Santo que habita em nós. Então, Espírito, mova-nos, mova-nos. Mova-nos na perfeição, mova-nos na separação. Mova-nos para longe do jugo desigual, em nome de Jesus. Amém?